Graça e a paz esteja com a tua vida. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Nós vamos orar hoje ainda por esse projeto do nosso Ministério de Louvor. Gerê, Deus tem dado composições lindas, para ele. E duas já estão no gatilho, não é? Já estão prontas. E nesse próximo sábado vai ser gravado o clipe. Domingo passado, aqui no final do culto, nós tivemos uma reunião muito especial, com todo o Ministério de Louvor. E eu disse a eles duas coisas. A primeira, guardem o coração de vocês. Porque essa semente, ela vai ser uma semente que vai produzir uma infinidade de frutos que a gente nem imagina. Se formos fiéis nestas sementes, nessas duas sementes que serão produzidas, nós não vamos conseguir mais enxergar o horizonte que Deus vai abrir para o ministério de louvor desta igreja. E a segunda coisa, guardem a palavra profética, a inspiração profética que está dentro daquilo que está sendo gerado. Por quê? Aquilo que está sendo produzido, Deus fez questão de colocar as digitais dele. E eu vou te dar dois exemplos rápidos. Primeiro, o Maurício é um profissional de rádio de muitos anos, radialista da Mix FM. Mas já trabalhou nas maiores rádios, como é a Mix hoje, por muitos anos. E ele indicou um produtor que já esteve, inclusive, na nossa igreja lá na Mazei, né? Ele esteve lá. O produtor, o nome dele é Ed Oliver. Veja se é coincidência isso. No dia que nós fomos visitá-lo, fomos visitar o Ed Oliver lá na produtora dele, no dia que nós fomos lá, no dia anterior, ele havia recebido o prêmio de melhor produtor da música gospel do Brasil. Estávamos lá no dia seguinte. Foi ou não foi, Kelly? Gerei. Eu falei, bom, primeira digital que Deus está nisso. Ele colocou essa produção só no melhor produtor da música gospel do Brasil. Depois nós fomos no estúdio, onde vai acontecer a gravação nesse próximo sábado do clipe. Chegamos lá, conhecemos o... Como é que é o nome dele? Dinho. O Dinho começou a contar lá as histórias dele e mostrou lá as produções que ele fez. Ele faz produções seculares também. Uma delas lá com aquele DJ lá que é um... Como é que chama? O Alok. Uau! Mas fez produções do Renascer Praise, fez produções do Gabriel Guedes, fez produções de Isaías Saad, fez... Eu falei, esse Deus não tem juízo não, Porque nós não tínhamos recursos para isso. E Deus nos colocou apenas o melhor produtor musical. E talvez hoje um dos melhores produtores de áudio e vídeo que se tem neste país. Para produzir duas músicas da nossa igreja aqui do Tucuruvi. Então eu não sei onde vai parar isso, irmãos. Mas eu quero dizer que a tua semente está nisto. Isso vai, eu não tenho dúvida disso. Nós vamos orar no final por todo o Ministério de Louvor. Eu queria orar por todo o Ministério de Louvor. Porque eu creio que nós vamos lançar uma semente poderosa. Os irmãos estão há uma semana, vão ser 2 semanas de jejum. Estão orando, consagrando esse projeto. O Gerê, ele fez algo que para mim foi muito importante. Mas
honestamente, eu queria que ele levasse isso com o nome dele, porque a produção, a composição, a inspiração veio no coração dele, mas ele fez questão de colocar o label, né? A etiqueta do Inove Music. Então ela vai a bordo do Ministério de Louvor desta igreja. Por isso eu quero orar por você, porque eu sei que há compositores e compositoras aqui na nossa igreja. E Deus vai gerar composições aqui que vai abençoar a nação. Essas duas músicas que estão sendo produzidas, nós vamos ter o lançamento oficial aqui no primeiro domingo do mês de agosto, quando vai ficar pronto o clipe. Vai subir para as plataformas a partir daí. E eu não tenho dúvidas que vai abençoar muitas igrejas, vai abençoar muitas conferências, mas eu também não tenho dúvidas que aquilo que Deus está gerando aqui nesta igreja vai tocar em muitos solos, muitos territórios seculares. Para a nossa mensagem, para a inspiração, para que a unção que Deus tem depositado aqui neste lugar chegue nos lugares mais remotos, às pessoas mais improváveis, aos corações mais sedentos. E eu creio que Deus está produzindo isso, meu irmão Gerê, para abençoar essa nação. Que essa mesma simplicidade continue contagiando, né, teu coração e todo o ministério de louvor. Porque quando nós sairmos desta plataforma aqui para qualquer outra, como eu disse aqui no domingo para todos vocês, né? Deus nos conserve com este espírito, com este coração quebrantado. Que as nossas motivações nunca sejam de buscarmos para nós mesmos, buscarmos honra e reconhecimento dos homens, ou para nós. Mas tudo que fizermos neste lugar tenha como único propósito, único objetivo, glorificarmos, exaltarmos o nome daquele que está acima de todo nome. O nome pelo qual todo joelho nos céus, da terra e debaixo da terra irá declarar. Aleluia! Todos irão declarar que somente Ele é o Senhor, para a glória do Deus o Pai. Amém, meus amados irmãos? Então, que você esteja orando por este propósito. No final, nós vamos clamar pelo ministério de louvor. Amém? E nós vamos embarcar nisso juntos. Gênesis, capítulo 12. Eu quero dividir uma palavra rapidamente com vocês aqui hoje, cujo tema é o medo do novo. Quantos aqui têm medo do novo? Talvez você esteja vivendo hoje, né, uma fase na sua vida em que esteja acontecendo uma mudança de ciclo, uma mudança de cenário, e talvez algo tenha amedrontado aí o teu coração com o que está por vir. As incertezas, as inseguranças têm talvez tomado conta aí do teu coração. Certeza quanto ao amanhã, se o que você planejou vai dar certo, se os sonhos do teu coração eles vão se concretizar ou não. E talvez você veio essa noite aqui buscando até mesmo uma resposta, uma direção. Talvez você tenha falado com Deus nesses últimos dias sobre isto. Deus, eu preciso de uma resposta, de uma direção. Eu não suporto mais a espera, e a espera não pode matar a esperança. A espera não pode matar a esperança. Você não pode morrer no período de espera, porque talvez esteja tão perto de você cruzar a linha de chegada, esteja tão perto de você viver a promessa. E talvez a tua desistência agora pode resultar, pode implicar em você também perder aquilo que está por vir. E talvez esteja tão perto de acontecer. Gênesis 12 vai nos contar um pouquinho da história de Abraão, e eu quero navegar rapidamente sobre essa história com você, que diz assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção.
Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou a sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló e todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã, e partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Até aqui. Pai, nós lemos a Tua palavra, Espírito Santo, sabemos que o Senhor está aqui entre nós, pedimos que o Senhor fale conosco, fala, Senhor, com este meu irmão, com esta minha irmã, que esta noite veio, Deus, em busca de uma resposta, veio com seus ouvidos atentos, Senhor, à Tua voz, e precisa receber do Senhor uma direção, um conselho, uma confirmação. Eu peço, Deus, fala com este Teu filho, fala, Senhor, com esta minha irmã essa noite. Que a Tua palavra encontre, Deus, no nosso coração, um solo fértil, propício, para que a Tua palavra, ao ser enviada, Pai, ela venha cumprir cada propósito para o qual ela está sendo, Senhor, dirigida a nós nesta noite. Fala conosco, é o que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Talvez o sermão de hoje seja um pouco diferente, né? Seja mais expositivo, né? Na nossa igreja nós não usamos muito o sermão expositivo. Normalmente eles são temáticos, né? E hoje talvez eu use um pouquinho, né, do sermão expositivo para te colocar dentro de uma história. A história de Abraão é uma história incrível. Não à toa ele é chamado até hoje, né, pelos judeus como o pai da fé. Este homem viveu muitas experiências na vida, né, não apenas na fé. Ele não é chamado de o pai da fé apenas pelas suas experiências de fé. Ele teve outras experiências também que levaram Abraão a ser chamado de o pai da fé. Abraão foi um homem próspero, né? Veio de uma família próspera. Ele morava em Ur dos Caldeus e tinha outros dois irmãos, era uma família de 3 filhos. E o seu irmão mais novo, né? Ele teve uma morte precoce, o pai de Ló, morreu precocemente, jovem. O pai de Abraão viu a morte do filho, enterrou o seu filho, se despediu do seu filho, né? Um movimento contracíclico, né? Ninguém gosta de enterrar um filho. E o pai de Abraão teve que viver esse drama de se despedir de um filho, talvez no auge da sua mocidade, não é? E Abraão se despediu do seu irmão, seu caçula, e viveu o trauma dessa perda. Adotou praticamente Ló, seu sobrinho, como um filho. Ele tratou Ló como um filho, para suprir de alguma maneira a ausência, a falta do pai. E essa não foi a única mudança, a única novidade na vida de Abraão ao longo da sua trajetória, porque o seu pai estava decidido a sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã. Era algo que estava no coração do pai de Abraão. Não era um desejo de Abraão, era um desejo do pai de Abraão. E eles iniciaram essa mudança. O pai de Abraão convocou a família, reuniu os filhos, os servos, tudo que eles tinham. E ele disse: olha, nós vamos para Canaã. E ele reuniu toda a tropa, reuniu a turma e foram na direção de Canaã. E eles não chegaram em Canaã. Eles pararam em Harã, no meio do caminho. E neste lugar chamado Harã, eles se estabeleceram e moraram lá por algum tempo. E em Harã, acontece uma segunda perda para Abraão. Abraão perde o seu pai. O seu pai, que desejava entrar em Canaã, não viu a promessa. Não viu o sonho se realizar. Morreu em Harã. Abraão enterrou-se, despediu do seu pai em Harã. E agora ele acumulava 2 perdas importantes. Perdeu o seu irmão e agora havia perdido o seu pai. O novo estava vindo na direção de Abraão, e eu fico imaginando os questionamentos no coração de Abraão. Talvez haja questionamentos no seu coração.
não sei se de perdas, mas talvez de mudanças que você esteja enfrentando nesse momento. Mudanças que você precisa encarar, enfrentar. Não adianta desistir. Abraão poderia ter até a escolha de desistir e falar: puxa vida, do que adianta ter fé? Se Deus tira as coisas mais preciosas que eu tenho perto de mim, Ele tira o meu irmão caçula, agora o meu pai partiu. Por que eu vou para Canaã? Que razões que eu tenho para ir para Canaã viver uma promessa? Se as pessoas mais valiosas que estavam ao meu lado partiram, faleceram, eu não tenho mais nenhuma motivação de entrar em Canaã. Canaã já não é um alvo tão importante para mim assim. E chegamos exatamente no momento da história em que lemos aqui, Gênesis 12. Abraão estava em Harã. Deus vai falar com Abraão pela primeira vez, diretamente. Ele ouve a voz de Deus dizendo a ele: Abraão, sai desta terra, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando Deus falou isso para Abraão, o pai de Abraão já havia falecido. Percebe que Abraão estava preso, não mais ao seu pai, que já havia falecido. Ele estava preso aos sentimentos, às emoções que o vinculavam ao seu pai e ao seu irmão que ele perdeu. É como se Abraão estivesse em Harã paralisado, anestesiado pela dor, anestesiado pela decepção, pela frustração da perda, pela falta das pessoas que ele amava. E Deus precisou falar diretamente com Abraão: Abraão, desperta, a vida continua. A promessa não foi esquecida. Deus vai continuar dizendo: eu farei de você. Olha a promessa que Deus fala para Abraão. Com 75 anos de idade, Deus fala para Abraão: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. E sabe qual que era a terceira angústia de Abraão? Ele havia se casado com Sara. E Sara não podia ter filhos, era estéril, era uma mulher que não podia gerar, e ele já estava com 75 anos de idade, Sara com 65, quando eles estavam em Harã, e Deus falou para eles assim: vocês vão ser pais de muitas nações. Como assim? Se biologicamente, se fisicamente isso é impossível. Deus, quando coloca uma promessa dentro de você, Ele coloca uma semente. A semente que Deus coloca dentro de você, ela não respeita a sua idade, ela não respeita as suas limitações, ela não respeita os seus traumas, ela não respeita as suas dores, ela não respeita as suas frustrações, ela não respeita as suas decepções, ela não respeita as suas amarguras, ela não respeita as suas derrotas, ela não respeita as aflições, as feridas que você carrega. Porque quando Deus coloca uma semente dentro de você, quem vai se encarregar de fazer esta semente brotar não é você, é o próprio Deus. Essa noite eu creio que Deus está colocando aí dentro do teu coração uma semente que vai explodir dentro de você, uma semente que vai explodir no teu coração, para você viver algo que você nunca viveu antes, para você experimentar, ter experiências
que você nunca sonhou antes. A Bíblia diz que Abraão ouviu a voz de Deus, reuniu sua família, pegou o seu sobrinho filho, Ló, junto com os servos, falou: vamos na direção de Canaã. E eles foram para Canaã. Chegaram em Canaã. Abraão realizou um sonho do pai, quando ele pisou na terra de Canaã. É como se ele estivesse dizendo: se o meu pai não pôde viver aquele sonho, eu vou viver por ele. Passou algum tempo, a terra de Canaã começou a ter uma fome. Passou a viver dias de escassez, de fome, tal qual não se ouviu falar. Aí você imagina novamente Abraão questionando: Deus, espera aí, o Senhor me tirou lá de Ur dos Caldeus, me trouxe para Harã, eu perdi o meu irmão, perdi o meu pai, cheguei em Canaã, e agora eu chego em Canaã para viver fome com a minha família? Pois é, a terra de Canaã assolada pela fome. Abraão pega novamente sua família, junto com seus sobrinhos, seus servos, e vão para o Egito. No Egito havia provisão, eles chegam no Egito para se estabelecerem no Egito. Lá eles vivem por um tempo, prosperam no Egito. Só que quando eles chegam no Egito, Sara era uma mulher bonita, linda. E a Bíblia diz que Abraão fala com a sua esposa: olha, nós vamos para o Egito, e quando chegarmos lá, eu vou dizer que você é minha irmã, não minha esposa. Princípio da queda. Quando nós começamos a fazer concessões, nós nos distanciamos da promessa. Quando o teu coração começa a ser contaminado por propostas e por medos, medo do novo, medo do amanhã, você passa a fazer concessões que vão distanciando o teu coração da promessa. Abraão falou isso com Sara, Sara concordou, e Sara viveu no Egito como irmã de Abraão. Os egípcios olharam para Sara e viram que era linda, levaram ela para o rei, para o faraó da época. O homem se afeiçoou por Sara, quis tê-la como esposa, colocou ela no seu palácio. Só que Deus, para proteger Abraão e Sara, para proteger a semente que Deus havia colocado dentro de Abraão e de Sara, espalha doenças no Egito, inclusive na família de Faraó, diz a Bíblia. Eles foram tomados por enfermidades, por pragas, isso muito antes de Moisés. O Egito foi visitado por pragas não só nos dias de Moisés, nos dias de Abraão também. O rei ficou inconformado com aquelas doenças, já que os deuses do Egito não davam conta de resolver, decidiu chamar Abraão. Abraão, eu acho que essa praga foi você que trouxe para cá. E ele descobre que Sara não era coisa nenhuma irmã de Abraão, era esposa. E o rei do Egito vai perguntar para Abraão: Abraão, por que você mentiu para mim? Por que você não disse a verdade? Agora essa praga veio aqui para o Egito, porque você escondeu que esta mulher não é tua irmã, ela é tua esposa. E eu me afeiçoei pela tua esposa, e por causa disso teu Deus veio visitar a minha nação. Você é doido? Eles vão embora do Egito e voltam para Canaã. Sara leva a bordo uma serva que ela contratou no Egito, uma serva egípcia,
que se tornou o seu braço direito, se tornou uma mulher que fazia tudo por ela, pela sua casa. Esta mulher serviu na casa de Abraão, serviu a Sara por muitos anos. Quando eles estavam em Canaã, os anos foram se passando, a promessa de serem pais de uma grande nação não vinha, não se confirmava, as mudanças acontecendo a todo momento, e parecia que a promessa nunca iria se concretizar. Num desses dias, Abraão conversa com a sua esposa e fala: Sara, nós já estamos velhos, eu já estou com 90 anos. Com quantos anos Deus fez a promessa para Abraão? 75 anos. Com 90, a promessa não saiu do lugar aos olhos humanos. Já estou velho, 90 anos é muita idade. Nós já não éramos tão meninos assim quando recebemos a promessa. Mas com 90 anos e você com 80, não vai rolar. Nosso corpo já está velho. Já não temos condição de reproduzir. Sara vai dar uma ideia para Abraão. Abraão, sabe a serva que eu trouxe do Egito? Que tal ela nos favorecer? Que tal ela se tornar mãe do nosso filho? Eu não posso te dar filhos, eu sou estéril. Mas Agar, a filha do Egito, a minha serva, ela pode te dar um filho. O que você acha disso? Qual foi a resposta de Abraão? Vamos em frente. Concordou com a esposa. Se acertaram, acertandinho. Agar tem relações com Abraão e vai dar à luz a um primeiro filho de Abraão fora do casamento. Você achou que Abraão não tinha defeitos, não é? Agar gera Ismael, o pai das nações árabes. Ismael foi responsável por dar à luz, como pai de todas as nações do mundo árabe. Essa conta, Israel está pagando até os dias de hoje. Até hoje, o mundo está em conflito, o mundo árabe e o mundo judeu, por uma escolha errada feita há mais de 2000 anos atrás, por Abraão e por Agar, e por Sara. A vida continuou mudando, os cenários continuaram se alterando na vida de Abraão. Sabe a única coisa que não mudou? A promessa. Talvez os cenários estejam mudando na sua vida. Talvez os cenários estejam, os horizontes estejam se alternando ao longo da tua história, da tua trajetória, mas tem uma coisa que não vai mudar, tem uma lógica que não vai se alterar, tem uma realidade que nunca vai ser alterada, que é a promessa de Deus que foi depositada na tua vida. Deus olha para Abraão novamente, olha para Sara, envia um anjo para visitá-los. Você vai ser pai de muitas nações, Abraão. Para que você não tenha dúvida, eu vou mudar o teu nome. Você foi chamado até hoje de Abrão, pai de uma nação. Mas a partir de agora, eu vou te chamar de Abraão, que significa o pai de muitas nações. Quando você recebe a Cristo como Senhor da sua vida, você recebe uma nova identidade. Deus muda o teu nome. Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Aquilo entra no espírito de Abraão. Sara ouve a mesma promessa e a Bíblia diz que ela ri. Está de brincadeira comigo.
eu não posso. E Deus respondeu a eles: eu vou fazer mesmo assim. Sara ficou grávida, deu à luz ao primeiro filho deles, chamado Isaque. Isaque seria o filho de Sara, o primeiro filho legítimo de Abraão dentro do seu casamento. Seria o pai de Jacó e de Esaú, que daria origem às 12 tribos de Israel. Só que antes de Isaque se casar, constituir a sua família, Isaque ainda jovem, Deus um dia vai visitar Abraão novamente, e ele faz um pedido para Abraão: Abraão, eu quero te pedir uma coisa. Deus pode pedir o que o Senhor quiser. Eu já estou vivendo em Canaã, cumprimento da promessa. Eu já tenho um filho agora dentro do meu casamento, cumprimento da promessa. O que o Senhor quiser. Próspero, a Bíblia diz que ele prosperou muito na terra de Canaã, prosperou até no Egito. Estava com a vida bem resolvida, promessas cumpridas. Os traumas que ele viveu ao longo da vida estavam sendo superados. As dores da perda do pai, do irmão, as dores que ele viveu de frustrações ao longo do caminho, estavam sendo superadas. Deus faz a ele um pedido que não seria nada convencional. Ele fala para Abraão: Abraão, eu quero o teu filho, o teu único filho. Como assim, Deus? É isso que você ouviu? Vai até o monte que eu vou te mostrar. Viaja com 2 dos seus servos. Leva o teu filho, leva o machado e a lenha. E lá eu vou te mostrar o que você deve fazer. Abraão, por uma irrestrita obediência, ele foi, pegou seu filho, saiu de viagem. A Bíblia diz que eles viajaram por 3 dias. Depois, os servos receberam ordem de Abraão para esperarem, e ele foi com o filho sozinho, com a madeira, com a lenha, com o machado, para o lugar onde Deus os enviou. Chegou lá, tinha um lugar quase que pronto. Abraão pega a lenha, prepara o altar, pega o seu filho, amarra sobre o altar, prende ele. O filho pergunta para Abraão: pai, eu entendi que nós viemos aqui para adorar a Deus, para sacrificar a Deus, mas aqui está a lenha, aqui está o machado, o cutelo, mas onde está o objeto do sacrifício? Onde está o cordeiro que vai ser imolado para o sacrifício? Naquele momento, Abraão estava perto de dar razão para ser considerado o pai da fé. Naquele momento ele vai dizer para o seu filho: filho, o nosso Deus é Jeová Jireh. Deus proverá para si o cordeiro. Quero dizer isso para você que está aqui essa noite: o teu Deus é o Deus Jeová Jireh, o Deus de ampla e suficiente provisão, o Deus que agindo ninguém poderá impedir. A Bíblia diz: quem intentará contra o braço forte do Senhor, e quem impedirá o seu agir? Filho, Deus proverá. Mas a essa altura, ele já estava com o machado nas mãos,
O seu filho estava estirado e amarrado sobre um altar. E naquele momento em que Abraão levanta o machado para decepar o seu filho, a Bíblia diz que um anjo aparece naquele exato momento e diz: Abraão, não faça isso. E ele interrompe o sacrifício do próprio filho. Ele olha para o lado e vê um anjo do Senhor dizendo: não faça isto. E quando ele olha para o outro lado, havia um cordeiro preso entre galhos. O objeto do sacrifício já havia sido provido. Deus já havia provido tudo aquilo que era necessário para eles ofertarem ao Senhor. Tudo aquilo que você precisa já está sendo providenciado. Deus já está provendo para você aquilo que você tem aguardado talvez por anos, talvez aquilo que você tem esperado por tanto tempo e acha que não vale mais a pena a espera. Acredite que Deus já proveu aquilo que é necessário para você. Eu me lembro quando Jesus estava lá em João capítulo 4, estava viajando com seus discípulos. Ele para no poço de Jacó para tomar água, perto do meio-dia, 13h, calor escaldante, um lugar deserto. E ele para neste poço com seus discípulos. Lá ele vai encontrar uma mulher de Samaria. A Bíblia não diz o nome desta mulher, apenas diz que ela era samaritana. Quando ele se senta perto do poço, a mulher estava lá tirando água do poço. Ele pede um copo de água para aquela mulher, que ele estava com sede, ela já estava tirando água do poço. Ela estranha Jesus falando com ele. E ela diz para ele assim: você sendo judeu pede água para mim, que sou samaritana. Judeus e samaritanos não se falavam, eles tinham uma dívida histórica. Quando um judeu estava passando por uma calçada e via um samaritano vindo na mesma calçada, ele atravessava a rua para não ter que cruzar ao mesmo caminho de um samaritano. Eles tinham um ódio, eles não cruzavam o território um do outro, eles faziam viagens mais longas para evitarem o contato um com o outro. Era um rancor, um ódio terrível entre judeus e samaritanos. Eu estou colocando ela nessa história de Abraão, não é porque ela era contemporânea de Abraão, não tinha nada a ver com Abraão. Eu estou colocando a mulher samaritana para você entender o que Deus faz. Os samaritanos, eles eram um povo de mistura de judeus com não-judeus. Esse povo ele foi criado depois do exílio na Babilônia, depois dos 70 anos de Babilônia. Quando os judeus voltaram para sua terra, eles começaram a se relacionar com outros povos que não eram judeus e constituíram família, com mulheres de outros povos, de outras culturas, de outras religiões. Isso foi trazendo para a cultura judaica uma porção de problemas, ao ponto dos sacerdotes na época do exílio, da saída do exílio, ordenarem que todos os homens que tinham tomado por esposa alguma mulher estrangeira, abandonassem as suas mulheres e os filhos que geraram com elas. O que Jesus estava fazendo lá em João capítulo 4 era a cura não apenas de uma mulher samaritana, porque as mulheres samaritanas por quase 600 anos foram vítimas de homens, inclusive judeus, que eram abusadores e que tratavam as mulheres como produto descartável.
muitos maridos judeus abandonaram suas famílias e desonraram suas esposas e filhos, deixando uma nação inteira órfã de pai, de paternidade, por imposição de sacerdotes, por imposição religiosa dos judeus. Quando Jesus está no poço de Jacó, Ele está redimindo uma dívida histórica. Ele olha para aquela mulher e ele fala: você já teve 5 maridos. E o marido que você tem atualmente, ele na verdade nem é seu marido. Ela tomou um susto. Vejo que és profeta. Como é que você sabe tanto da minha vida? Alguém te contou? Quem foi a fofoqueira lá de Samaria que te procurou? Você anda lendo a revista Contigo? Você anda visitando o site Fofoca Gospel? Por que você sabe tanto da minha vida? Mulher, se você soubesse quem fala contigo, você pediria água para mim. E eu daria para você uma água que você nunca mais voltaria a ter sede, porque rios de águas vivas, e vão fluir do seu interior. Ela teve 6 casamentos. Talvez essa foi a realidade de muitas samaritanas, que viveram tantas frustrações, tantos relacionamentos, que trouxeram decepção a elas. Até que ela encontrou o 7º. O 7º homem daquela mulher samaritana iria mudar a vida dela para sempre. Porque todas as suas carências, todas as suas frustrações, todos os seus medos acerca do novo, acerca da manhã, agora seriam saciados pela presença de Jesus, o Senhor. Aquela mulher volta para Samaria, ela se transforma numa semente que iria trazer um avivamento aos samaritanos. Depois você pode ler lá em Atos capítulo 8, que a cidade de Samaria foi visitada pelo poder do Espírito Santo, os enfermos foram curados, as pessoas oprimidas foram libertas, e por causa de uma mulher que ninguém dava nada, que ninguém valorizava, que ninguém enxergava, que todo mundo queria distância, Deus colocou uma semente dentro dela para mudar a sua cidade, para mudar a história da sua nação para sempre. Aquilo que Deus faz em você, meu amado irmão, não vai parar em você. Você já ouviu isso algumas vezes aqui nesta igreja, mas creia nisso, que a promessa que está viva dentro de você não vai paralisar em você, mas aquilo que Deus vai fazer na tua vida, através de você, vai impactar gerações que você nunca conheceu. Pessoas que você nem imagina vão ser abençoadas por causa daquilo que Deus depositou na tua vida, meu amado irmão. Por isso acredite nisso. A promessa dele não tem a ver com a sua capacidade. A promessa de Deus não tem a ver com os seus méritos. Você ouviu a história de Abraão? Abraão tinha méritos para receber a promessa? Sim ou não? Seja franco. Um homem que se atira num relacionamento, ainda que acordado com a esposa, mas um relacionamento adúltero, gera um filho a partir desse relacionamento. Um homem que mente acerca da sua própria esposa. Ele tinha defeitos, era tão humano. Eu gosto da Bíblia porque ela mostra a humanidade das pessoas, a realidade de quem elas são. Por isso você não precisa se esconder, você não precisa mais camuflar quem você é. Deus sabe quem você é, e Ele está disposto a mudar quem você é.
Ele está disposto a te dar uma nova chance para você viver uma nova vida, para ser um novo homem, uma nova mulher, regenerado por Ele. Deus sabia quem era aquela mulher de Samaria, e Deus estava disposto a mudar a história dela, como Ele está disposto a mudar a sua história. Vocês estão aqui, meus amados irmãos? Eu termino aqui dizendo para você: a carta aos Hebreus, capítulo 11, o texto dos heróis da fé. Que diz assim, a partir do verso 17, capítulo 11 de Hebreus: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pegou essa palavra aí? Olha com que espírito Abraão foi levar Isaque para o alto do monte. Se eu tiver que sacrificar o meu filho e matar a minha única fonte de esperança, a única possibilidade de viver a promessa de ser pai de muitas nações, ainda que eu tenha que pôr fim à vida deste meu único filho, Deus ainda assim pode trazê-lo de volta. Sabe qual é o convite que eu quero fazer para você essa noite? Talvez hoje você precise entregar algo para o Senhor. Algo que você tem lutado por tanto tempo, guerreado com você mesmo, com você mesma, por tantos anos. Eu não sei se é um sonho, se é um projeto de vida que está engavetado. Eu não sei se é um chamado que talvez ardeu no teu coração por tantos anos, e ele anda adormecido em algum lugar aí dentro de você. E essa noite eu quero convidar você a entregar ao Senhor. Você precisa entregar ao Senhor isto. Entregue a Ele. Construa um altar para Ele. Você precisa definitivamente entrar em um novo tempo, com uma nova disposição. O que Abraão fez foi isto: eu vou entrar neste novo tempo, ainda que me custe Isaque, mas vou entrar com a disposição que se Isaque morrer, Deus pode ressuscitá-lo. Você pode se colocar em pé no seu lugar? Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Sabe qual que é o problema de você viver frequentemente os velhos hábitos, as velhas histórias, a velha maneira de viver, de ser? Sabe qual é esse problema? É que você se acostuma com o velho. O pastor Miles Monroe, ele dizia assim, que toda vez que nós perdemos a visão de futuro, nós voltamos para o passado. Toda vez, pode perceber, que você perde a visão de futuro, a visão do amanhã, a visão que te espera lá na frente, você volta para o passado, para os erros do passado, para os pecados do passado, para a forma de pensar do passado. Você fica refém. Você precisa se livrar disto. Não se acostume com o velho. Você pode pensar, mas pastor, o que vai ser da minha vida agora? Talvez alguém aqui tenha vivido uma perda.
sei se foi uma perda de trabalho, eu estou vivendo uma transição pessoal. Trabalhei 22 anos numa mesma empresa. Estou agora transicionando. Essa palavra é para mim também. Uma transição dói, não é verdade? Quando você vive processos de mudança, as transições não são fáceis. São doloridas. São difíceis. Mas por favor, não se acostume com o velho. Não pense que você não pode viver um novo. Só porque você está no meio de um processo, não significa que você está refém do seu passado. Que você está refém do seu velho emprego, do seu talvez velho relacionamento. Talvez você não queira enfrentar, encarar um novo relacionamento porque você viveu frustrações lá no passado. E você não quer se dar uma nova chance. Por favor, meu irmão, minha irmã. Deus tem algo novo para você. E esta semente foi Ele que colocou aí dentro de você. Não existe nada que vai impedir que Deus cumpra tudo aquilo que Ele deseja realizar na tua vida. Vocês estão aqui? Feche seus olhos por um instante.